evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então nós vemos nesse texto Jesus falando de maneira tão bela, né, sobre essa questão da semeadura, mas uma semeadura itinerante. É um pregador que sai pelos caminhos pregando. Pregador dos caminhos, Jesus usava a vida diária para ilustrar a sua palavra. Então, Jesus tem em mente isso, né? A vida diária, a itinerância, esse fato dele caminhar por toda a região ali da Judéia, da Galileia, semeando, né? Então, Jesus usa essas coisas do dia a dia. O semeador é o profeta da esperança. É isso tão importante hoje em dia, semear a esperança. Eu e você sermos semeadores da esperança. O semeador não se preocupa muito com a terra, tanto mais que no país de Jesus o terreno é muito acidentado. Então, o semeador de fato saiu semeando, né? E jogou em todos os tipos de terra. Ora, se ele sabia que aquele terreno ia ter, por exemplo, entre os espinhos, a semente ela seria sufocada, por que ele semeia? Porque o semeador deve semear, e ele semeia em todo tipo de terreno. Então não se preocupa muito com o terreno, porque pode ser que aquele terreno de fato acolha a boa semente. O semeador acredita na semente, a diferença é essa. Talvez o terreno não seja tão bom, mas a semente tem força. Então o semeador acredita na semente e sabe que parte dela vai apresentar uma colheita inacreditável. Até porque nós dizemos, né, às vezes nós trazemos todos os tipos de acolhida no coração, assim como existem os diversos tipos de terreno. É uma lição de esperança, que é certeza, e ao mesmo tempo um olhar sobre a liberdade da liberdade humana. Então, é a liberdade humana que pode ou não responder. O semeador lança sementes, a palavra é semeada, mas a liberdade humana, cada um com a sua liberdade, pode ou não responder a essa palavra que foi semeada. Nem todos vão acolher da mesma maneira a boa nova. Compete ao discípulo lançar a semente. Então, a nós é isso, né? Lançar a semente. Às vezes a gente briga com o filho, briga com o esposo, briga com a esposa, porque quer que eles aceitem. Não, nosso papel é lançar a semente. Se eles vão ou não aceitar, de repente eles estão nesse momento ainda de ser um terreno difícil. Mas pode ser que em algum momento eles aceitem. Mas a nossa tarefa não é obrigar que o outro aceite. Nossa tarefa é lançar as sementes. Não pertence a ele a tarefa de julgar os tipos de terreno. Nós também não devemos julgar se a pessoa está certa ou está errada, por que não aceita,
por que que resiste, por que que não quer vir na igreja, por que que é assim. Não, não compete a nós julgar os tipos de terreno. Por quê? Tem poderes inimagináveis, a semente pode brotar em qualquer lugar e a qualquer tempo. Então a palavra é assim, ela pode brotar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós temos que confiar no poder da palavra. E o bom agricultor sabe preparar o terreno para a semeadura. Quem é esse bom agricultor, né? Talvez seja o próprio Jesus, que trabalha o coração de cada pessoa na medida em que fala a consciência, fala na consciência, na intimidade de cada um. Vamos à nossa oração. Senhor, nós queremos ser terreno que acolhe bem a Tua palavra. Embora dentro de nós muitas vezes há o terreno ruim, nós queremos que o nosso terreno seja o terreno que confia na força da semente. E a semente pode dar muito fruto. E nós te pedimos, Espírito Santo, vem fazer essa semeadura. Vem preparar o terreno do nosso coração para essa semeadura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.